Vamos lá. A gente nem sempre percebe, mas todos os dias interagimos com sistemas que tomam decisões no nosso lugar. Sabe, desde a música que um aplicativo recomenda até as notícias que aparecem primeiro pra gente. O ponto é que essa automação está ficando cada vez mais profunda, se tornando uma força invisível, mas superpoderosa, que molda oportunidades e resultados na nossa vida de um jeito que a gente mal começou a entender. E olha, isso não é coisa de filme de ficção científica, não. Está acontecendo agora mesmo. Sistemas bem complexos, tipo esse que a gente vê na imagem, já estão por aí, operando. O tempo todo, eles fazem escolhas que impactam a nossa vida. Desde uma coisinha boba como uma recomendação de produto, até decisões que mudam tudo, como uma vaga de emprego, a aprovação de um crédito ou até um diagnóstico médico. A grande questão é, será que estamos preparados para as consequências disso? Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é bem direto: o impacto da automação no nosso trabalho e também no nosso senso de humanidade. Porque essa busca toda por eficiência, ela tem um custo, né? E é super importante a gente entender qual é. Essa é a pergunta central, o coração da discussão. Como é que a automação de decisões afeta o mercado de trabalho? Será que, quando a gente tira o julgamento de uma pessoa de um processo importante e entrega para a máquina, a gente não está tirando junto a empatia, a flexibilidade, aquela capacidade de entender o contexto que só um ser humano tem? Mas aí, claro, tem o outro lado da moeda. E se for justamente o contrário? E se a tecnologia, ao assumir as tarefas mais chatas, aquelas repetitivas, analíticas, estivesse, na verdade, nos libertando? Quem sabe, né? Talvez isso abra espaço para a gente focar no que realmente nos faz únicos: a conexão com os outros, o cuidado, a empatia. Isso nos leva para um ponto que é ainda mais delicado. Aqui a conversa fica mais séria. A gente sai um pouco da discussão sobre trabalho e entra de cabeça num problema ético gigantesco. O que acontece quando esses sistemas automáticos erram? E olha, os erros podem ter consequências bem graves. Para a gente entender bem esse problema, tem duas palavras que são chave aqui. A primeira é responsabilidade, que basicamente é sobre quem arca com as consequências, quem paga o pato quando algo dá errado. A outra é transparência, que é a gente conseguir olhar para dentro da caixa preta do algoritmo e entender por que ele tomou aquela decisão. Sem essas duas coisas, não tem como confiar no sistema. Simples assim. O que nos leva a essa pergunta de $1 milhão, né? Pensa bem, se um carro autônomo causa um acidente, ou se um programa de computador nega um empréstimo por engano, de quem é a culpa? Para quem a gente aponta o dedo? Pois é, a resposta não é nem um pouco simples. E essa lista aqui mostra direitinho o tamanho do problema. A culpa é do programador que escreveu o código? Ou da empresa que botou o sistema para rodar? Será que é da pessoa que estava usando? Ou... E aqui a coisa fica mais complexa ainda. Será que num futuro próximo a própria inteligência artificial poderia ser responsabilizada? Cada uma dessas perguntas abre um emaranhado de questões éticas e legais que, sinceramente, a gente ainda não sabe responder. Tudo isso meio que força a gente a virar o jogo e pensar no contrário. Em vez de focar só nos problemas da tecnologia, vamos pensar naquilo que nós, seres humanos, temos de único, de insubstituível. O que a gente traz para a mesa que a máquina não consegue trazer? Aqui a gente vê um contraste bem claro. Olha, não dá para competir com as máquinas em velocidade, em analisar uma montanha de dados, ou em ser consistente, em fazer a mesma coisa sempre igual. Só que as nossas forças são outras. É a intuição, sabe? Aquele feeling de que um caminho é o certo, mesmo sem ter todos os dados na mão. É a criatividade para achar uma solução que ninguém nunca pensou antes. E claro, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso a tecnologia ainda está bem longe de conseguir imitar. E essa pergunta aqui é fundamental, porque nos faz pensar sobre os limites da programação. Um algoritmo é ótimo para se adaptar com base no que já aconteceu, nos dados do passado. Mas e numa crise completamente nova? Um cenário de incerteza total que ninguém nunca viu antes. Nessas horas, o julgamento humano, a capacidade de improvisar, de lidar com o imponderável, talvez seja muito mais eficaz. O que será que se sobressai nesses momentos? Ok, com tudo isso na cabeça, a gente chega na parte final. A pergunta agora é, e aí? Para onde a gente vai com tudo isso? A ideia não é pensar nisso como uma guerra, sabe? Humanos contra máquinas. A questão é outra. Como a gente pode desenhar um futuro em que a gente trabalhe junto, em harmonia? Então, o caminho parece ter dois grandes desafios pela frente. O primeiro é achar esse ponto de equilíbrio delicado. Um jeito de usar a tecnologia para ser mais eficiente, claro, mas sem abrir mão da ética, sem deixar a humanidade de lado. E o segundo, que é super urgente, é a necessidade de criar políticas, criar regras claras para guiar como essa tecnologia toda vai ser desenvolvida e usada. Não dá para deixar a coisa correr solta.
E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui, que nos faz pensar muito sobre o que a gente realmente valoriza. No mundo que caminha para ser cada vez mais guiado por algoritmos, por métricas de eficiência, essa frase é um baita alerta. Ela nos lembra que tem coisa que não dá para medir com números, né? Qualidades humanas, como a humildade, como um caráter genuíno. Talvez a nossa maior tarefa ao desenhar esse futuro automatizado seja justamente essa: garantir que os sistemas que a gente cria não nos façam esquecer o que realmente significa ser incrível.